Deus continua abençoando, irmão. A internet aqui, ela tá dando problema. E a gente já começou. Agora com o menino viu que não tá, o celular não tá funcionando por causa da internet. Então, tem tudo esse problema aí, né? E a internet aqui na região que nós tá aqui, ela não é forte. E não tem jeito de a gente colocar ela com mais potência. Então, vocês perdoam aí esses problemas da internet aí. Mas eu creio que é Satanás por trás de tudo, né? Porque eu estou falando aqui, o assunto meu aqui hoje é sobre Satanás impedindo. Eu estou aqui com a mensagem de Daniel, capítulo 9, com Daniel, capítulo 9, aonde Gabriel está falando com o profeta Daniel, Gabriel falando com ele. Então eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que tinha visto minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O anjo Gabriel conversando com Daniel. No princípio da sua súplica saiu a ordem. No princípio da sua oração saiu a ordem. Deus deu a ordem, saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque é muito amado, considera, pois, a palavra e entenda a visão. 70 semanas, aí ele fala de 70 semanas, aí ele fala aqui no verso 25, sabe e entende, desde a saída dessa ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Mas eu queria achar aqui aonde que o anjo fala para ele, que ele foi impedido por Satanás por 21 dias. É isso que eu queria achar aqui. Que ele foi impedido por Satanás por 21 dias. E desde quando a ordem saiu, que o anjo Gabriel é que veio socorrer ele. O anjo Gabriel viu que ele estava preso por Satanás no Ares, estava em lutas. E ele tinha a resposta de Daniel, que Deus deu a ordem e mandou trazer. Estou falando de Gabriel. Mas Gabriel não é guerreiro. Gabriel só é mensageiro. O guerreiro é Miguel. Miguel é Cristo, é Jesus em teofania de guerreiro. Aí Miguel chegou e chamou a Satanás para a luta. E falou para Gabriel: desce agora, vai levar a resposta para Daniel. Aí Gabriel veio e ele explica para Daniel, que ele foi interrompido, ele foi impedido no Ares por 21 dias. Ele explica para Daniel isso. Ele explicou para Daniel porque Daniel teve paciência para esperar a resposta. Porque uma vez que Daniel orou, ele estava orando para saber quanto tempo ainda ele ia ficar na Babilônia, se já era tempo de ir embora. Ele queria saber, perguntou a Deus em oração, se era hora de ser livre. Então Deus manda Gabriel explicar para ele que ainda faltava 70 semanas.
Mas essas 70 semanas eram espirituais, não eram naturais. Faltava 70 semanas. E Daniel, mas o que eu quero entrar com os irmãos, eu quero explicar aqui para os irmãos, que essa 70 semanas de Daniel, ela é importante. Porque o irmão Brana disse assim, que antes de pregar o selo, ele tinha que pregar 70 semanas de Daniel, para 70 semanas de Daniel fazer uma plataforma, um alicerce para o selo. Para que o 7 selo fosse melhor entendido por aqueles que iam ler, ou iam ouvir, tinha que entender as 70 semanas de Daniel primeiro. Então, a 70 semanas de Daniel, ela é uma chave que abre o entendimento para os 7 selos. As 70 semanas de Daniel. Por isso que Satanás não queria deixar Gabriel descer. Ele não queria deixar. E ele segurou Gabriel por 21 dias. Aí nós encontramos Paulo falando para os Tessalonicenses, eu creio que é pelo Tessalonicenses, 2 ou 3 vezes eu quis ter convosco, mas Satanás me impediu. Paulo falando, mas Satanás me impediu. E eu quis ter convosco 2 ou 3 vezes, mas Satanás me impediu. Então, nem conta que na Bíblia, ele impedindo Gabriel, ele impedindo Paulo. E aí, eu estava analisando. Gabriel é um anjo. E um anjo é um poder. E ele tinha a autorização de Deus para descer. Agora, o atrevimento de Satanás de não deixar Gabriel descer para trazer a resposta a Daniel, e ele também impedindo Paulo de ter os Tessalonicenses. Olha que Paulo é um profeta, um apóstolo. Aí eu estava pensando, e nós? Em comparação desses dois, Gabriel e Paulo. Se os dois foram impedidos, e nós, irmão? Quantas coisas que nós quer fazer, Satanás não deixa. Quanto lugar que nós não quer ir, Satanás não deixa. Porque você fala, bom, aqui é o Antigo Testamento, mas aqui Paulo é o Novo. Aqui Paulo é o Novo. E o mesmo Satanás que estava impedindo Gabriel é o mesmo Satanás que está impedindo Paulo. Está impedindo Paulo. Então nós sabemos, como o apóstolo Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer eu faço. Aí ele clama, miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Chama ele de miserável. Por que ele chama ele de miserável? Porque o que ele queria fazer, ele não fazia. E o que ele não queria fazer, ele fazia. E a gente olha na gente, e a gente vê que nem Paulo via, miserável. Porque quantas vezes queremos perdoar e não perdoamos. Queremos cultuar Deus e não cultuamos. E a gente descobre que Satanás impede a gente de fazer muita coisa boa. Muita coisa boa a gente deseja fazer, luta para fazer, e quando a gente descobre, a gente não fez nada. E aquilo que a gente não queria fazer, a gente descobre que está fazendo. A gente não quer odiar e às vezes descobre que está odiando. A gente não quer ficar em casa dentro de culto e descobre que está ficando. A gente não quer criticar ninguém, viver uma vida de paz, a gente descobre que está criticando. A gente não quer fazer o fuxico de ninguém e a gente descobre que está fazendo. Então, o que não é para fazer, faz.
E o que é para fazer, não faz. A mulher tem irmã que ela não quer cortar o cabelo, mas quando ela vê, já cortou. Ela não quer usar roupa indecente, mas quando vê, está usando. Quando vê, está usando. Aí entra miserável. Miserável homem que eu sou. Porque eu não estou fazendo o que eu quero. Eu estou fazendo o que eu não quero. Mas ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele vê uma fonte. Aí ele vê uma porta aberta. Que é Jesus. O qual nos ajuda a executar o nosso plano para com Deus. Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Se não é Jesus, nós não faz nada para Deus. Se não é Miguel entrar em cena, Gabriel nunca descia trazer a resposta para Daniel. Gabriel nunca descia. Para começar, ele não era guerreiro. E Satanás estava com guerra com ele. Aí Miguel veio, tipo do Calvário. Todo nós estava lutando com Satanás. Todo ser humano lutando com Satanás, como Gabriel. Para chegar aonde Deus manda, para cumprir ministério. Mas vê que não consegue. Porque Satanás está impedindo. Aí nós vemos Miguel entrando em cena e lutando com Satanás e liberando Gabriel. Aí que nós vemos o Calvário, de Jesus lutando com todas as enfermidades, inferno, morte, e liberando nós. Ele somente não liberou nós, liberou o Espírito Santo, também que não podia descer. Ele liberou o milênio, ele liberou o arrebatamento, ele liberou a eternidade, lutando com Satanás no Calvário, cumprindo esse tipo de Miguel, lutando com Satanás para liberar Gabriel. E Gabriel vinha onde? Vinha ao profeta. E a nossa caminhada é chegar aonde? Ao profeta. Nossa caminhada é chegar ao profeta. Mas entre Deus e o profeta, está Satanás impedindo as pessoas chegar ao profeta. Está Satanás impedindo a pessoa chegar ao profeta. Deus deu a ordem. Falou, vai Gabriel. Leva a resposta a Daniel. Só que no meio do caminho tinha Satanás para impedir. Deus também tem dado a ordem para nós chegar ao Ilha Branda. Deus tem dado a ordem para nós chegar a mensagem. Mas entre Deus e a mensagem, tem Satanás impedindo aqueles que Deus envia. Porque Gabriel era o enviado. Mas Satanás o impediu de chegar ao profeta. E eu tenho visto pessoa, irmão, que ela chama o irmão Brana de evangelista, que o irmão Brana não é um profeta, é um evangelista. É tudo Satanás impedindo a pessoa ver o irmão Brana como um profeta. Satanás cruzando o caminho da pessoa e não deixando ela chegar ao profeta. E Deus liberou a pessoa para chegar. A culpa não está em Deus, porque Deus já liberou nós chegar ao profeta. Mas esse ser chamado Satanás, ele impede, ele segura a pessoa. O irmão Brana disse assim, que tinha um irmão que ele chamava o irmão Brana de demônio. Mas um dia ele chegou no irmão Brana e falou, irmão Brana, eu vejo que tu é um profeta de Deus. Aí o irmão Brana disse, irmão, há dia atrás você via eu um demônio, agora você veio um profeta. Aí eu falei assim, Deus me liberou. Deus me libertou. Ao causa de Gabriel. Miguel libertou ele.
É o caos do Calvário. Jesus libertou o mundo, Jesus libertou o céu. Jesus liberou a revelação, revelou, liberou sangue, liberou anjos, liberou os anjos. Porque ele é o Miguel. O Miguel que enfrenta Satanás para liberar aquele que Satanás está segurando. O caso de Paulo, um grande apóstolo, um grande profeta como Paulo, seguro por Satanás, eu quis ter convosco 2 ou 3 vezes, Satanás me impediu, Satanás impedindo Paulo, e o apóstolo Paulo mesmo fala, eu não estou fazendo o que eu quero fazer, mas faço o que eu não quero fazer. Aí ele viu Jesus, ele viu Miguel também, graças a Deus, por Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Miguel. Então, se não é Deus, irmão, como disse o salmista a Israel, ó Israel, se não fosse Deus ao nosso lado, as nações tinham engolido nós. As nações tinham engolido nós, se não fosse Deus ao nosso lado. Se não é Deus, jamais Israel saía do Egito. Já fazia 430 anos que estava lá. Jamais Israel saía do Egito, se não fosse Deus. Se não fosse Deus, Israel jamais saía do deserto e entrava em Canaã. Se não fosse Deus. Se não fosse Deus agir ao nosso favor, Satanás impede nós em tudo. Impede nós de orar. Impede nós de ler Bíblia. Impede nós de ler mensagem. Impede nós de viver em paz com o outro. Impede nós de amar, impede nós de perdoar. Satanás, ele é um grande obstáculo. Ele é um grande obstáculo. Pensa que Davi chegou ao Golias com facilidade? Não. Ele teve que enfrentar seu irmão, que não quis deixar ele ir, mandou ele voltar para casa cuidar das ovelhas. Em segundo lugar, ele enfrenta o rei Saul, que o rei Saul falou que ele era novo para lutar com Golias. Golias era um homem experiente, elogiando Golias. Isso é elogio. Golias é guerreiro desde a mocidade. Saul conhecia a história do Golias. Ele passou para Davi que o Golias era guerreiro desde a mocidade e era um grande vencedor. Talvez nunca foi derrotado, nunca teve derrota na sua vida. Ele quis colocar a farda dele em Davi. Ele quis dar o escudo, ele quis dar tudo dele de farda para Davi. E nós sabemos que Davi até que experimentou e falou para Saul, não vou vencer com isso. Eu não vou vencer com isso. E tirou a farda, devolveu para Saul a sua espada, seu escudo, e falou, eu vou lutar com Golias da maneira que eu venho lutando. Eu já venho lutando com a funda, com a pedra, desde lá de trás, venho matando um urso, matando um leão, que quis tomar uma ovelha do meu pai, e eu vou continuar do jeito que eu venho vindo. Porque muitas vezes você está vindo bem, você está vindo vencendo. Você olha a sua vida, você está tendo muita vitória. Mas você vai encontrar no caminho pessoa que nem os irmãos de Davi, pessoa que nem o rei Saul, que é pessoa grande. Saul era o maior homem de Israel. Além de ser grande em estatura, ele era grande em beleza, ele era grande em posição, porque ele era rei. São essas pessoas que são perigosas. Ela não quer deixar você chegar à vitória. Ela está entre você e o inimigo. E ela está para impedir. Ela quer impedir você
querendo tirar o meio que você usa e colocar o dela. Às vezes você tem uma verdadeira fé em Deus, ela quer tirar essa fé e colocar a fé de uma denominação, que é a fé de Saul, que não tem vitória em nada. Só tem tamanho, beleza e fama, mas não tem poder. Denominação não tem poder nem para tirar o batão do lábio das mulheres deles. Eles não têm poder nem para tirar as mulheres do púlpito como pastora. Eles não têm poder para descer essas mulheres. Eles não têm poder nem para tirar a calça que o homem na mulher punha saia nas mulheres. Eles não têm poder, perderam esse poder. É o rei Saul. Não tem poder para nada, mas tem tamanho. Tem beleza. Isso não falta. Tem farda, tem escudo, tem todo o armamento. Eles têm, mas não tem poder. Agora, Davi, ele venceu seus irmãos, ele venceu os argumentos dos seus irmãos, que até era um argumento bom, bonito, volta para casa e vai cuidar do rebanho do pai. Davi falou, não. Aí ele chegou do rei Saul, que era o maior obstáculo, falou, não, eu vou lutar do jeito que eu venho lutando. Eu venho vencendo com a pedra, eu venho vencendo dessa maneira. E eu vou continuar dessa maneira, com a funda e usando uma pedra na funda. É com isso que eu tenho vencido o leão. É com isso que eu tenho vencido o urso. E eu vou vencer o Golias dessa mesma maneira. Porque a pessoa quer desviar você do seu foco. Ela quer tirar você da sua meta. É o que ela quer. Ela quer trazer você onde ela está. E onde ela está não tem vitória. Ela quer levar você para o sistema. Ela quer levar você para a denominação. Aonde não tem vitória. Porque quando o Golias falava, o joelho de Saul tremia e batia um no outro, disse a Bíblia. De tanto medo. De tanto medo. Que o joelho batia no outro de medo. Agora, se aquela farda de Saul não estava servindo para nada para ele, nem seu escudo, nem a sua espada, Davi falou, você não está servindo, pior para mim. Eu não sou acostumado com isso. Eu sou acostumado a vencer da maneira de Deus, não da maneira do homem. Sou acostumado a vencer da maneira de Deus. Sou treinado por Deus. E eu não vou deixar a maneira de Deus para entrar na maneira do homem. Porque o homem com Deus é um problema. O homem tem as suas ideias. E as ideias dos homens não batem com a de Deus. Nem tem como bater. Então, Davi venceu seus irmãos, venceu Saul e chegou no Golias. Quem foi mais fácil de Davi venceu? O Golias ou venceu o argumento do seu irmão e o argumento do rei Saul? Quem foi mais fácil? O Golias. O duro é vencer Saul. Duro é vencer os argumentos desses grandes. São sábios, são estudados, são diplomados. Tem palavras bonitas encaixadas uma na outra. Não perde uma palavra, tudo se encaixa perfeitamente. É duro vencer. Para chegar à vitória. Para Daniel chegar ao trono. E para Daniel chegar ao trono. Teve que vencer. Teve que vencer seus irmãos. Teve que vencer os ismaelitas que o conduziam. Teve que vencer a mulher de Potifar. Teve que vencer a masmorra para depois chegar ao trono. Davi também teve que vencer Golias, o leão, teve que vencer o urso, teve que vencer
os seus irmãos, o argumento dos seus irmãos. O argumento é forte, meu irmão, o argumento não é fácil de vencer. O irmão Branham disse assim, que ninguém vence Satanás com argumento. Ninguém vence Satanás com argumento. Satanás só pode ser vencido com o sangue de Cristo, com argumento. Ele é forte no argumento. Teve que vencer as ofertas de Saul, e era oferta boa, de farda, capacete, para derrubar Golias. Teve que vencer Saul, foi as ameaças de Saul, a perseguição de Saul, para depois chegar no trono. Para depois chegar no trono. Então nós vamos encontrando, irmão, que para nós chegar ao profeta, o William Branham, o Elias, Malaquias 4, que nós chegamos, nós podemos dizer como Paulo, graças a Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo. Graças ao Miguel. Graças ao Miguel, Gabriel chegou a Daniel, o profeta. E graças a Jesus nós chegamos, irmão Branham. Porque se não é a intervenção do Espírito Santo para nós ajudar a se livrar dos marril de Satanás, nós estamos amarrados o tempo todo. Mas ele fez uma promessa no Salmo 91. E eu livrarei os vossos pés do laço do passarinheiro. Ele fez essa promessa. Então, graças a Deus. Aí ele chega em Daniel, Gabriel, fala para ele, Gabriel, ainda tem 70 semanas para seu povo, para a sua santa cidade. A primeira parte é 7 anos, é 7 semanas, que é 49 anos, cada semana é 7 dias, mas cada dia para Deus é um ano. Então era 7 semanas, dá 49 dias, mas para Deus 49 anos. O ano que é 62 semanas, vai esperar o Messias. Veja bem, que antes de esperar o Messias, tinha que ter uma restauração. E essa restauração demorou 49 anos. Antes de esperar Jesus vir para a segunda vinda, tem que ter uma restauração. Restauração do quê? Do muro, dos portão, do templo e a restauração de Jerusalém. 49 anos. E nesses 49 anos nós vemos Jerobabel, nós vemos Neemias, nós vemos Esdras, tudo trabalhando nesse 49 anos. Então, antes da segunda vinda de Cristo, também tem uma restauração. E essa restauração é o Elias que faz. Porque lá em Atos 2 está escrito assim, eu creio que é Atos 2. É necessário que o céu o contenha, contém de quê? Jesus, conter Jesus, segurar Jesus, até que todas as coisas sejam restauradas. Aí ele fala, Elias restaurará todas as coisas. Então é o Elias, a restauração de Elias, que libera Jesus do céu. Porque o próprio Jesus também está preso no céu, não pode descer porque precisa de ser restaurado todas as coisas. E o irmão Branham libera Jesus restaurando todas as coisas. Restaurando todas as coisas. E isso ia demorar 62 semanas, que dá 334 anos, né? 334 anos. 434 anos. 434 anos de espera. Nesse 434 anos, eles ficaram sem profeta. E quando Israel ficou sem profeta por 434 anos, aí acumulou fariseus,
os sacerdotes, os herodianos, os escribas, os fariseus, toda essa religião, ela foi gerada nesse espaço de 434 anos, porque quando não tem profeta, sem profecia o povo corrompe, sem profeta o povo corrompe. Moisés subiu no monte para Deus entregar para ele a tábua do mandamento, 40 dias. Dentro de 40 dias já fizeram um bezerro e dizia que o bezerro que liberou ele do Egito. E quem é que construiu esse bezerro foi Arão, e Arão era o sacerdote, o pastor. O pastor sem profeta faz bezerro de ouro e põe o povo para adorar, dizendo que é ele que liberou. Nessa altura eles não criam mais Moisés, que Moisés tinha sumido, ele falou, e Moisés não tinha sumido. Moisés estava no pique do monte e esperando Deus dar a tábua de mandamento, e Josué estava na metade do monte. Josué subiu com Moisés, mas ficou na metade do monte, Josué. Aí Deus falou para Moisés, desce que o povo, seu povo, Deus falou que meu povo, Deus falou seu povo, Moisés, se corrompeu. E Josué encontrou, Moisés desceu, encontrou com Josué no meio do monte e falou assim, vamos descer com o povo, que eu estou ouvindo barulho, música, dança, e não é barulho de vencedor, é barulho de derrotado. Existe barulho de derrotado, existe barulho de vencedor. Existe hino, eles estavam cantando hino, existe hino de derrotado, de igreja derrotada. A igreja derrotada, ela canta hino de derrotado. A igreja vitoriosa canta hino de vitória. Derrotado canta hino de derrota. Um homem derrotado, ele ouve música de derrotado. Um homem traído, a música que ele ouve é de música que fala de traição. E uma pessoa derrotada, uma igreja derrotada, os seus hinos são de derrota. E uma igreja vitoriosa, o seu hino é de vitória. Nós vemos as mulheres que saíram ao encontro de Davi com Saul, cantando hino, ela cantando o hino de vitória, e ela falava que Davi matou seus milhares e Saul seu milhar. Ela cantava hino mostrando que Davi estava num grau muito acima do rei Saul. E isso aí deu problema, porque a partir daí Saul começou a perseguir Davi. A partir daí. Então, o Gabriel falou para ele assim, 7 semanas para restaurar, 49 anos. 62 semanas para esperar o Messias, 434 anos. Se em 40 anos fizeram o bezerro, agora em 434 anos fizeram quanto bezerro? Quanto bezerro não fizeram? Fariseus, sacerdotes, rodeando, escribas, tudo bezerros que eles adoravam. Quando Jesus chegou, foi a mesma coisa de Moisés quando desceu do monte. Quando Moisés desceu do monte, achou o povo corrompido, adorando o bezerro. E feito pelo ministro. Quando Jesus também desceu do céu, que ele desceu, que foi gerado em Maria, que Deus desceu através de Jesus, achou o povo do mesmo jeito, corrompido. Por quem? Pelo sacerdote. Corrompido por quem? Pelo sacerdote. Porque quem pediu a morte de Jesus no Calvário foi o sumo sacerdote. A Bíblia diz, e o sumo sacerdote, por ciúme de Jesus, por inveja de Jesus, pediu a morte e instruiu o povo a pedir Barrabás. Pediram Barrabás porque foram instruídos pelo sacerdote. Peça Barrabás. Eles não pediram Barrabás não por pedir. Eles tiveram instrução do sacerdote. Peça Barrabás e peça fora com Jesus. Tira Jesus, mata Jesus. É o mesmo quadro de Moisés descer do monte e Jesus descer.
Da mesma maneira que Moisés encontrou o povo, Jesus encontrou o povo. Instruído por sacerdote. Agora, ele falou assim, falta ainda uma semana, porque 7 semanas, com 62 semanas, dá 69 semanas. Falta uma semana. 7 semanas para restaurar, 62 para esperar, e a última semana para o Messias. Só ficou uma semana para o Messias, e uma semana dá 7 dias, mas para Deus é 7 anos. Jesus pregou 3 anos e meio, e foi embora. E largou 3 anos e meio para fechar 70. Agora volta Elias, junto com Moisés, para fechar a 3 anos e meio que falta, para então aí Israel será livre, aí 144 mil entra. Esse dia eu estava ouvindo uma pergunta do meu irmão, que ele perguntou assim, se a morte da Raquel, a esposa de Jacó, é Raquel, que ela morre quando ela dá à luz Benjamim. Ela dando à luz Benjamim nasce e a sua mãe morre de parto. Ele está perguntando para mim se não era um tipo de Jesus. Não é, irmão. A morte da Raquel, eu creio que é a Raquel que morre. Eu confundo a Raquel com a esposa de Isaac. A Raquel, quando ela mora dando a luz Benjamim, é Israel morrendo na tribulação. É Israel saindo de cena na tribulação e entra 144 mil só. Aí que entra, porque Benjamim aponta 144 mil. E o irmão continua perguntando que quando Daniel deu aquele jantar, ou aquele almoço para ele, ao meio-dia, né? Deu aquele almoço. No prato de Benjamim, ela dado 5 porções a mais do que os seus 10 irmãos. Por que Benjamim recebia 5 porções a mais? Porque ele, ali aquelas 5 porções a mais, é com 144 mil, vai morar dentro do muro e ele vai servir o rei e a rainha. Essa é a porção a mais. E os outros 10 irmãos vai ficar fora do muro como lavrador. A porção a mais é o privilégio de eles morar dentro do muro e servir o rei e a rainha. Essa é a porção a mais que José deu para ele ali na mesa do almoço. Mas falta 3 anos e meio. E esse 3 anos e meio será na tribulação. Entra dentro da tribulação esse 3 anos e meio. 3 coisas vai acontecer na tribulação. 3 purificações. Deus purificará a terra. Deus purificará a vigilância e os 144 mil. Essas 3 coisas vai acontecer nos 3 anos e meio da tribulação. A terra já fala do milênio, preparando o milênio. E a vigilância, ela entra no trono branco. A vigilância não entra na tribulação. Não, ela perde o milênio. Mas os 144 mil, ele entra no milênio para ser o eunuco. Aí é a porção a mais que José dá para Benjamim. Porque Benjamim é tipo dos 144 mil. E José é tipo de Jesus. Que é os 2 é filho da mulher amada de Jacó. Os 2 é filho da mulher amada. E um é Jesus, o outro é 144 mil. E que Deus te abençoe e perdoa as falhas aí. Que a internet oferece, veio o celular também oferece falha. Mas todas essas falhas aí é Satanás querendo impedir que chegue até vocês a mensagem. Ele impediu Gabriel
ele impediu Paulo, ele também impede a gente, ele impede a pregação, ele faz tudo para não deixar chegar até os eleitos a mensagem de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, como disse Paulo, nós temos vitória. Amém. Vamos lá para as perguntas então, a irmã Sônia Caldas. Pastor, me explica Mateus 24, 34. Mateus 4. 24 a 34. Mateus 4, 34. 24. Deixa eu ver aqui. Mateus 24. É 24? 34. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa geração que Jesus está falando é nossa. É a geração nossa, irmão Brando disse. É a geração. Ele fala assim no 33. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aqui ele está falando da parábola, deixa eu ver. Aprende, pois, essa parábola da figueira, parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terro e brotam as folhas. Sabei que está próximo o verão. A figueira, o irmão Brana disse, ela é Israel. Que em 47, 48, Israel voltou para a sua terra, que até então Israel andava por mundo esparramado. Mas ele foi ajuntado em 47. Ele foi juntado. E isso que foi juntado, Israel foi juntado e se tornou uma nação. A bandeira de Davi foi levantada. E hoje Israel é uma nação e uma das mais poderosas que tem. Só que do meio dela só tem 144 mil que é genuíno. O resto eles ficaram híbridos, eles misturaram, casaram com mulher de outra nação. Só tem 144 mil que se conservou inúquo. Não conheceram mulheres. Não conhecer mulher, quer dizer, não conheceram denominação. E, igualmente, quando vede todas essas coisas, sabei que está próximo a portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. A palavra de Deus não há de passar. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Essa geração, Jesus chama uma geração má e adúltera. Pede sinal. E não tem outro sinal dado a não ser o sinal de Jonas. É essa geração também, que é a geração que a rainha de Sabá veio ver Salomão. É essa geração nossa também. A rainha de Sabá conta para a noiva, que ela vem ver a sabedoria de Salomão. Veio ver a sabedoria hoje da mensagem. Veio ver a sabedoria da mensagem. E a rainha de Sabá se levantará contra essa geração nossa, e condenarão todas. Condenarão todas. Porque é 3 homens de sabedoria, né? Salomão, que ele fez um reino típico do milênio. Que ele fala, juntei ouro, juntei prata, cantores, cantoras. Construí jardins e árvores frutíferas. Esse é o milênio. Salomão foi um reino, o reino de Salomão foi típico do milênio. Jesus, que é o rei do milênio. E o irmão Brana, que vem preparando nós para esse milênio. Para esse milênio. O irmão Brana vem com a mensagem preparando nós para viver nesse milênio. A mensagem do irmão Brana. Então é Salomão, Jesus e o irmão Brana. Salomão fazendo um reino típico do milênio, Jesus, o rei desse milênio, e o irmão Brana, uma mensagem para esse milênio. Tem mais aí?
Tem o irmão Osair Antônio. Bom dia, pastor Joel. Bom dia. Esse quadro de Saul e Davi está dentro da mensagem hoje? Tá dentro da mensagem hoje. Esse quadro de Davi, né, e Golias, tá dentro da mensagem hoje, irmão. E esse rei Saul é os grandão, irmão, que está impedindo a mensagem de ter avivamento, estão cortando a alegria da mensagem, está levando a mensagem, o culto da mensagem ser velório, aquela alegria de Míria, quando o Mar Vermelho fechou e matou os carrascos, é hoje. Hoje o Espírito Santo tem aberto para Israel passar, mas tem fechado em cima da denominação. E os carrascos da Bíblia, que tem traduzido mal a Bíblia, tem sido o carrasco, tem torturado a Bíblia, tem matado Jesus pela segunda vez. Mombrana diz que Jesus foi crucificado pela segunda vez, e o púlpito da denominação é o Calvário, e o coral da denominação é a coroa de espinho de Jesus. Isso disse o Mombrana na mensagem. Eu cruzarei essa geração uma vez mais. Então, hoje nós temos muito Saul grandão, bonito, cheio de farda, estudo. Mombrana chama aquela farda de estudo. Cheio de estudo, muito bem educado, mas impedindo o povo de Deus a caminhar à vitória. E os Golias estão aí muito vivos e não conseguem ser derrubados, porque aquela pedra que Davi jogou é a revelação. Pedra é a revelação. E a funda que ele virou é a Bíblia. Não podemos mais agitar a Bíblia, ganhar força para a revelação do derrubar o Golias. E nós estamos aí com os Golias vivos, né? Com os problemas vivos, adultério vivo, nós estamos aí com jogatina vivas, e isso aí, nós estamos aí com roupa imunda a sortos, os nossos homens da mensagem usando bermudas, né? Quando não é bermuda, usa zorbinha por baixo, que é a gêmea da peça íntima da mulher, e subimos em cima do púlpito pregando de zorbinha. Nós estamos com tudo esses Golias vivos. E não pode matar porque o Saul impede. Então, eu preciso de oração. Então, Joel William, pede oração ao seu favor, família e ao seu tio. Thalita Nink, seu favor, família e seu esposo. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo. E pede oração à sua família, irmão da fé. Benedita Nink, seu favor, família. Sônia Caldas, a sua família. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Davi é um tipo de Jesus dado pelo irmão Branham. Nada conseguiu impedir ele chegar à vitória do Calvário, Senhor. Há muita tentativa teve, mas nenhuma prevaleceu. Davi chegou ao trono com muito obstáculo, mas chegou. Daniel chegou ao trono com muito obstáculo, mas chegou. Muitos laços, muita armadilha, mas ele escapou de todas. E nós também, Pai, não é diferente. Para nós chegar ao arrebatamento, nós vamos ter que vencer muitas armadilhas, muitos obstáculos, mas graças a Deus por Jesus Cristo, como disse Paulo, nós chegaremos ao arrebatamento. Um ferido, o outro machucado, o outro cambaleando de canseira, mas nós chegaremos lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.